Allora andiamo. Essa aula de pronúncia é a aula mais importante para quem está aprendendo italiano agora, para quem quer aprender a falar italiano. E é importante também para quem já estudou e tem alguma dificuldade para falar. Então, a aula de pronúncia é muito importante, tanto para quem está começando agora, quanto para quem já estudou. O que é essa aula de pronúncia? O que é a pronúncia italiana? A pronúncia são algumas sílabas em italiano que têm sons diferentes dos sons das sílabas em português. Então, eu vou explicar quais são essas sílabas. Mas para que serve saber memorizar esses sons dessas sílabas que são diferentes? Quando você memoriza essas sílabas, você aprende a falar corretamente. Você, mesmo que você não saiba ainda o significado das palavras, mas você começa a falar corretamente só porque você sabe essas regras de pronúncia. Porque às vezes um italiano, você quer falar em italiano, e você ainda não sabe as regras de pronúncia. E você vai falar com um som de português. Então não vai ficar claro para o italiano qual que é o som dessa palavra, que palavra é essa que você está falando. Porque ele também não conhece, né, as regras de pronúncia do português. Então ele não sabe o que você está falando. Então você não consegue falar com clareza, porque o italiano não vai te entender. Porque você ainda não sabe falar essas sílabas que têm sons diferentes. Quando você aprende essas sílabas, você também começa a entender com mais clareza o que os italianos falam. Porque às vezes podia ser um ruído, um barulheira, né? Todo mundo falando e você não consegue distinguir as palavras. Quando você aprende as regras de pronúncia, você já consegue distinguir palavra por palavra quando você escuta um italiano falando, mesmo que você ainda não entenda, né, o significado dessas palavras, nem da frase inteira. Mas você consegue distinguir as palavras que ele está falando. Só porque você sabe a pronúncia correta. Você ainda não, vamos supor, não sabe nenhuma palavra italiana, mas aprendeu a pronúncia, pronto. Já consegue entender o que os italianos falam. Outra coisa, aprender a pronúncia vai fazer você ler corretamente em italiano. Porque não adianta nada, você não sabe a regra da pronúncia, a hora que você for ler uma palavra, você não vai entender nada. Não vai conseguir reproduzir também o som correto dessa palavra que você estiver lendo. E ler é um dos melhores modos de aprender italiano. Então você precisa saber dessas regras para poder ler corretamente em italiano. E também, acho que essa é uma das maiores vantagens de saber a pronúncia correta. Tem várias palavras em italiano que são parecidas com português. Tem pelo menos no vocabulário básico, assim, umas 500 palavras que são parecidas com português. Então, quando você aprende a pronúncia, você já identifica essas palavras. Então, a hora que você lê a palavra, às vezes escrita em italiano, você vai olhar assim, quando você não conhece a pronúncia. Você vai olhar e vai falar assim, nossa, o que está escrito aqui? Mas depois que você aprende a pronúncia, você vai começar a entender essas palavras. Eu vou falar, nossa, olha aqui, só porque eu sei a pronúncia dessa palavra que eu descobri que ela é igual em português. Só porque a pronúncia, o escrito, né, a pronúncia é diferente. Então você já vai conseguir saber, né, quais são essas 500 palavras parecidas com português o dia que você ouviu um italiano falando. E também a pronúncia correta é muito importante para você ter um sotaque italiano, para você falar igual os italianos falam. Porque, claro, né, nós somos estrangeiros, aprendemos português, crescemos ouvindo português. Então, quando a gente falar italiano, vai ter um sotaquezinho. Mas se você aprende a pronúncia correta, esse sotaque fica bem parecido com o dos italianos. Fica menos parecido com o nosso, mais parecido com o dos italianos. Então, vamos lá. A primeira regra,
primeiras, né? São as regras da pronúncia com a letra C. C de casa. Então, quando você vê a letra C e E, o som dela não é C, igual a gente fala em português, né? Se a gente não sabe ainda qual que é o som do C e E, a gente lê essas palavras aqui embaixo como cera, cento e certo, que é o jeito em português, né? Mas na verdade, C e E tem som de tchê. Então, como que você vai ler essas palavras aqui abaixo? Essas palavras, apesar de serem parecidas com o italiano, elas são palavras parecidas com o português, elas são palavras italianas também. Olha aí o que eu falei. C'era, cento e certo. Então, c'era é a mesma coisa, né? Cera. Cento vem de 100 e certo, que é certo. Então, você já lê a palavra de forma diferente, só porque você sabe o som da pronúncia. Se você chegar e falar para um italiano cera, ele vai pensar que é noite, porque noite é cera, só que é cera com S. Então ele não vai entender nada que você tá falando. Agora, se você falar cera, né, tá falando alguma coisa relacionada com cera, né, cera, e aí eles vão entender o que é que você tá falando cera. Cento, a mesma coisa. Se você falar cento, não vai entender nada. Agora, se você falar cento, ele vai entender. Se você falar certo, igual em português, piorou, né? Certo. Ele não vai entender. Se você falar certo, aí ele entende. E a mesma regra acontece com CI. A letra CI não tem o mesmo som de si que tem no nosso português. O som dela é ti. Então, não é cinema, é cinema. Cinema com ti. Aí o número, cinque, não é cinco, é cinque, número 5. E tchau, que é uma das palavras mais usadas em italiano, porque ela serve para cumprimentar, né? Quando você chega, fala tchau, e serve também para saudar, né? Falar tchau quando vai embora. Despedir. Tchau. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção na hora que eu estiver falando, em italiano também, a letra O e a letra E tem esse som mesmo, de O e de E. Não é igual em português, que tem som de O, tem som de U, e o E tem som de I. Por exemplo, a gente não fala cento, cento, a gente fala cento. O cento do salgado, o cento. O cento, né? Já começa aí com U. Então, é cento. Tem que falar a letra O. Certo. A gente fala certo. Entendeu? Certo. É cinque. A gente fala em italiano cinque. Em português a gente falaria cinque. Entendeu? Então, por isso que tem que falar com a pronúncia correta. A letra O e a letra E, que a gente tem maior dificuldade, tem que falar com o som das letras mesmo. E O. Tá bom? E aí tem a letra CHE, que tem som de que. Então, que e querubino. E depois vem a letra CHI, que tem o som de que. Chiesa, chiamo, chiaro. Com chiesa, igreja, chiamo, chamo, né? Me chamo. E chiaro, claro. Aí a gente passa para a letra DI. A letra DI tem um som diferente. Algumas cidades no Brasil até falam com o som delas em italiano. Mas a maioria das cidades falam com outro som. Que a gente fala a letra DI, a gente não fala di, o dia. A gente fala o dia, né? Di. E não di. Tem algumas cidades que falam dia, né?
mas a maioria fala dia. Em italiano tem que falar dia, tipo dia. Então aqui é dire, direttore. Então dire, verbo dizer, e direttore, igual português, né? Diretor, direttore. Aí tem que tomar cuidado para não confundir o di, que é o DI, com o GE e depois o GI. GE em italiano não tem som de G, igual a gente fala, né? Genética. O GE tem som de G, então é genética. Gelato. Ah, e o som de T também é igual ao de DI. A letra T, I, tem som de TI. Ti, não ti. Ti. Então é genética, não genética. Genética. Gelato, que é sorvete. Aí agora vem o GI, que tem som de di. Então, giro, giovedì, girafa. Aí agora tem o som do GHE, que tem som de GUE. Ghetto, guepardo. Então tem o som nosso de GUE. E aí tem o GHI, que tem o nosso som de GHI. Ghiaccio, ghiandola. Ghiaccio é gelo. Ghiandola até parece um pouco com português, né? Glândula. E agora vamos para outra pronúncia da letra G e N. G e N, nesse caso, tem som de NH. Então, quando você lê aqui, não é bugno, é banho. É como se no lugar do N fosse um H. Então fica banho. A palavra de baixo, agnello. A outra, canholino. Canholino. Entendeu? É como se fosse o som de NH. Canholino. Então, banho é banheiro. Agnello é carneirinho. E canholino, um cachorrinho. E aí vem a palavra G, a sílaba GLI, que tem som de LH. Então, a palavra embaixo fala alho, não aglio. Alho. Li. Embaixo não está escrito gli, está escrito li. Então, às vezes, na hora de ler fica meio confuso, mas depois você vai pegando, pega o jeito, né? Aí depois vem a sílaba SCE, que tem som de che. Então, aqui embaixo, por exemplo, chemo. Porque imagina se você não sabe que tem som de che, você nem consegue ler essa palavra. Você vai falar semo, nem consegue ler, né? Cenário, né? Então é chemo e cenário. Aí tem a sílaba SCI, que tem o som de chi. Chi, o que é chi? Só chi. Chi é ski, esquiar. Ski, chi. Caxina. Caxina é uma cidade. Caxina. E depois, mais complicado, tem o SCHI. Mas você já viu que o som de CHI em italiano tem som de chi. Então, quando você coloca o C, vai ter som de ski. Por exemplo, schiavo. Schiavo, que significa escravo. E aqui, schiarire significa esclarecer. Aí depois vem o SCHE, que é a mesma coisa. O CHE tem som de que, então quando a gente coloca um S fica ske. Então,
scherzo, scherzo, schermo. Scherzo é fazendo piada. Schermo é a tela da TV ou a tela do cinema. Tela. Aí depois tem a letra Z. Tanto o Z sozinha quanto o Z duplo. Às vezes vai ter som de DZ ou às vezes vai ter som de TZ. Por exemplo, zero. Zero é quase parecido, né, com o português. O D ele fala bem baixinho. Zero. Zero. E aí, zanzara. Zanzara. Tem pizza, que a gente conhece, que tem o som de T, né? Às vezes a gente até fala pizza, né? Pizza. Pazzo, que é louco. Marzo, que é o mês de março. Aí tem uma outra dica que é muito legal, que as pessoas sempre se confundem, que são as letras doppie. Lettere doppie. O que são lettere doppie? São duas letras iguais com os mesmos sons, mas com acento diferente. É como se a palavra que tem duas letras iguais tivesse um acento diferente. Então, vamos lá. Fruta, a gente lê fruta, normal, igual em português. Mas em italiano, como tem duas letras T, ele dá uma alongada um pouco para falar essa palavra. Outra coisa que eu queria falar, não tem uma regra. Vou decorar essa regra e aí eu vou conseguir escrever todas as palavras com letra dupla. Não tem uma regra específica. Então, você vai ter que memorizar mesmo. Então, eles falam fruta. Não fruta. Assim, rápido. Fruta. Percebe que tem um fruta. Tem como se fosse um alongamento. Fruta. Então, é assim que fala. Fruta. Biscotti. A mesma coisa. Parece que fica mudo no final, né? Biscotti. Ao invés de falar um T, um fica meio mudo. Biscotti. E não biscotti. Não é biscotti. Se você for ler aqui, você vai falar biscotti. Não, é biscotti. O O fica aberto também, né? Biscotti. Cipolla. O que é cipolla? Cipolla, cebola. Então é cipolla. Vê que dá uma alongada? Cipolla. Depois tem formaggio. Formaggio. Parece que tem um acento no A, né? Formaggio. E fica um pouco mudo. O G, depois continua. Formaggio. E que essas palavras são usadas, né? Aqui na Itália, se você for ao mercado, vai falar fruta, quero uma fruta. Ou um biscotto, biscotti. Cipolla, quem gosta, né? Vai falar, beleza, pode fazer um prato com cipolla. Quem não gosta, vai falar senza cipolla. Formaggio, né? Para pôr no prato de pasta. E uma palavra que eu sempre ouço as pessoas falarem errado. E muita gente fala essa palavra porque a maioria teve a avó italiana, morou junto com a avó italiana, tudo, e todo mundo fala da nonna italiana. Só que ninguém fala nonna, né? Nonna. Alongando, todo mundo fala nona. E nona em italiano é nona do número 9. 9 em ordinal. Nona. La nona persona. A nona pessoa. Então, tem que prestar atenção na hora de falar. Não falar nona, falar nonna. La nonna. Dá uma alongada, sabe? Nona. E mama é a mesma coisa. Não é mama, é mama. Mama. Às vezes eles falam até meio aberto. Mama. Com A mais aberto. Mama. E não mama, tá? Faz bem aberto. Mama. E é essa pronúncia, essas regras de pronúncia que dão aquele jeito alegre, né? Um jeito meio de gritando que os italianos falam. Que é diferente de falar nona e diferente de falar nonna. La mia nonna, né? E nona, igual a gente fala. E mamma é diferente de falar mama.
E aí, depois dessa aula, você vai me perguntar como que eu vou conhecer todas as palavras, todas as pronúncias de todas as palavras, como eu vou praticar isso. Eu não conheço nenhum italiano, estou começando a estudar agora. Para praticar a pronúncia, você pode usar as músicas italianas para ir treinando. Você pega a letra, ouve o cantor falando e vai treinando a pronúncia. É isso que meus alunos fazem no curso Como Aprender Italiano. Todos os cursos meus têm muita música italiana e elas servem para isso, para poder treinar a pronúncia, treinar a fala, né? Treinar o ouvido. Então, o primeiro passo para treinar a pronúncia é ouvir música italiana, porque aí você ouve o italiano mesmo falando. E você vai já acostumando com a pronúncia correta, sem muito esforço, sem ter que ficar decorando muita coisa, de um jeito bem divertido. Certo, amici? Allora, grazie mille, ci vediamo presto. Ciao!